Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, como eu falei, hoje nós vamos estudar as leis de Newton, que regem a dinâmica, que é o estudo que a gente começou na última videoaula. Mas antes de começar a estudar as leis de Newton, não se esqueça de já deixar o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e se já é inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos, beleza? Então, como eu falei, as leis de Newton, elas regem a dinâmica, ou seja, elas regem o movimento, tá? Então, tudo vai estar ligado com as leis de Newton. E Newton formulou essas três leis porque elas dão um norte, elas que guiam o movimento, tá? Então, vamos começar estudando pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. O que diz a lei da inércia, né? Diz que é uma tendência dos corpos. Por quê? Todo corpo ele vai tender a permanecer no seu estado natural. Como assim, Bruno? Se eu estou parado, eu tendo a permanecer parado. Se eu estou em movimento, eu tendo a permanecer em movimento. Então, eu posso ter um estado natural de repouso, que é quando eu estou parado, ou posso ter um estado natural de movimento, que é quando eu estou em movimento, tá? Então, todo o corpo vai permanecer em repouso, né? Porque é uma tendência dele, até que uma força venha e tire ele desse estado. Ou todo o corpo vai permanecer em movimento, até que venha uma força e pare esse movimento, tá? É o que diz a primeira lei de Newton. Então, é por isso que serve, por exemplo, o cinto de segurança, né? Quando estamos num carro, nos movimentando a uma certa velocidade, nós temos que ter o cinto porque o cinto está atrelado à estrutura do carro. Porque se acontece uma batida brusca, o nosso corpo que está no carro, ou seja, se o carro está a uma velocidade de 60 km por hora, o nosso corpo também está a uma velocidade de 60 km por hora. Quando o carro bate bruscamente, ou seja, ele parou, o nosso corpo tende a permanecer em movimento. Ou seja, nós tendemos a continuar esse movimento e pode ocasionar o quê? A nossa ida até o para-brisa, né? E muitas vezes, né, levando a acidentes gravíssimos. Então, por isso da importância do cinto de segurança. Mesma coisa no ônibus. Quando você entra no ônibus e o ônibus acelera bruscamente, seu corpo está parado. Então, quando ele acelera bruscamente, o seu corpo ele dá uma movimentada. Por quê? Porque ele está tentando permanecer o quê? Parado. Só que como você está ligado ao ônibus, você está necessariamente sendo carregado pelo ônibus, ou seja, sendo tirado desse estado natural de repouso e sendo levado para o movimento. Beleza? Uma característica muito importante desse tipo de lei, lei da inércia, é a seguinte: se o corpo ele tem uma força resultante, ou seja, toda a soma de forças, ela estiver equilibrada, ou seja, for igual a zero, o corpo vai estar em equilíbrio, tá? Agora, ele pode estar em equilíbrio estático. O que é um equilíbrio estático? Ele está em repouso. Agora, ele pode também estar em equilíbrio dinâmico, que é um equilíbrio que o corpo está em movimento, mas num movimento específico que a gente viu aqui nas nossas videoaulas, que foi o MRU, um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, quando a força resultante, o somatório das forças é igual a zero, a velocidade ela é constante. O que significa uma velocidade constante? Que o corpo está em equilíbrio. Equilíbrio estático, quando o corpo está parado, ou equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento. Beleza? Agora, a segunda lei de Newton. O que diz essa segunda lei?
antes de falar o que significa de fato essa segunda lei, a gente tem que levar em consideração um conceito importante, que é o conceito de massa. O que é a massa de um corpo? É a quantidade de matéria que tem no corpo. Tá, beleza, tudo bem. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ela tem um significado físico muito especial. Ela é a quantidade de inércia que um corpo tem. Então, ela é uma medida quantitativa. Então, é uma forma de eu medir qual é a inércia de um corpo. Tá? Então, quando eu falo assim, a massa, eu tenho 65 quilos, o que eu estou falando? Eu estou falando que a medida quantitativa de inércia do meu corpo é tal 65 quilos. Tá? Então, massa é a medida quantitativa de inércia que um determinado corpo tem. Que é o quê? O que a gente acabou de ver nos slides anteriores, né? Que está relacionada com a primeira lei de Newton. Beleza? Então, o princípio fundamental da dinâmica diz que uma aceleração ela está ligada com a força que um corpo tem, tá? E a massa desse corpo. Então, trocando em miúdos para ficar mais claro, a força resultante de um corpo ela vai estar ligada com a massa e com a aceleração. Como? De maneira proporcional. Então, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração do corpo, tá? Então, toda vez que eu quiser determinar a aceleração de um corpo, eu vou recorrer a essa expressão. A força resultante é o quê? O somatório das forças. Isso vai ser muito importante lá na sequência das nossas videoaulas, tá? Então, essa força ela está ligada com a quantidade de inércia que um corpo tem e com a aceleração que esse corpo adquire, tá? Então, tudo isso está ligado e é o que diz o princípio fundamental da dinâmica, tá? Que é a segunda lei de Newton. Só que a gente tem que abrir um parêntese aqui, tá? Porque a gente tem uma coisa importante a dissociar uma da outra, ou seja, separar uma da outra. Que é o quê? É o conceito de massa e de peso, porque são duas coisas diferentes. No senso comum, a gente diz assim, pergunta, qual é o seu peso, fulano? A gente não pergunta qual é a sua massa, né? São coisas diferentes. Quando a gente pergunta qual é o seu peso, a pessoa responde 65 quilos. Ela está respondendo qual é a massa e não qual é o peso. Então, são coisas diferentes que a gente tem que saber separar, porque a massa é uma grandeza escalar e o peso é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque a massa é essa medida quantitativa da inércia. O peso é o quê? É uma força. E a força que a gente já viu na última videoaula. Porque a massa é a característica de um corpo. E o peso é a característica da aceleração local. Porque o peso é a força que o planeta está fazendo sobre um corpo. Então, a gente viu isso que é uma força o quê? Um tipo de força gravitacional, que é uma força de campo. Então, a gente confunde muito peso com massa, mas são coisas diferentes, tá? Massa, característica do corpo. Peso, característica da aceleração da gravidade local, tá bom? Então, nunca mais pergunte qual o seu peso, pergunte qual a sua massa, beleza? Agora, a gente sabendo que a massa é diferente do peso, a gente tem que saber que o peso, pelo princípio fundamental da dinâmica, ele é o quê? Ele é uma força que o planeta Terra faz. Agora, a gente viu que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não viu isso? Pelo segundo princípio de Newton. Agora, o peso ele está necessariamente ligado com a aceleração da gravidade. Então, a gente pode calcular o peso como sendo o quê? A massa
vezes a aceleração da gravidade. Então, a força-peso ela é calculada como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade. Esse é o princípio fundamental da dinâmica. A gente tem aquela expressão força resultante igual a massa vezes a aceleração, que é a nossa expressão geral, tá? Que serve para todos os casos. E a gente tem o caso da força-peso, que é quando a gente tem quem? Necessariamente essa questão do planeta Terra fazendo força nos corpos para baixo. Então, quando a gente tem a força-peso, a gente tem a expressão peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente viu lá nas aulas de cinemática, que é representado pela letra G. Tranquilo? A terceira lei de Newton, ela fala sobre a ação e reação dos corpos, porque ela vai dizer que se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B ele vai ter uma reação a esse corpo, né? A essa força exercida pelo corpo A. Então, essa reação ela é na mesma direção e no sentido oposto. Então, a gente pode ver aqui um exemplo de uma moça fazendo força no carro. Ela está fazendo força aqui, ó, para a esquerda. Agora, o carro ele também faz força na moça. Para onde? Ele faz força para a direita, com a mesma intensidade, só que com um sentido oposto, ou seja, num sentido contrário, com um sinal negativo, tá? E a gente vai ver muito isso nos exercícios mais para frente. Outro exemplo, uma menina dá um chute numa bola, ou seja, ela fez uma força aqui para cima. Agora, existe uma força contrária que a bola faz no pé dela, para onde? Para baixo, né? Um menino andando, ele faz uma força para trás, tá? É o pé dele fazendo força para trás que o empurra para frente. E o chão? O chão vai empurrar ele para frente, que é por isso que ele vai andar. Então, quando ele faz uma força num sentido, existe uma força no sentido oposto a ele, beleza? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Não perca a oportunidade de assistir as próximas videoaulas. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se não ativou o sininho, ative, beleza? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima videoaula.